E aí pessoal, esse é mais um episódio do canal e nesse episódio estaremos desvendando história. E você sabe quem foi Joana d'Arc? Seu nome correto é Jeanne d'Arc, que significa Joana do Arco, mas se popularizou aqui no Brasil, principalmente pelo nome de Joana d'Arc. Pertencia a uma família de agricultores e era muito religiosa, estando sempre na igreja orando. Um dia ela, estando sozinha, disse que estava orando e de repente ela avistou uma luz vindo do teto da igreja. E essa luz tinha uma voz e se apresentou a ela como Arcanjo Miguel, dizendo que ela seria a espada dele para livrar os franceses das mãos dos ingleses e retomar a cidade de Orleans. Após isso, ela foi a uma cidade próxima ao vilarejo onde ela morava, que se chamava Vancouleurs, e contou a sua história para o capitão da guarnição que estava estabelecida na cidade, chamado Robert de Baudricourt, e pediu para que ele lhe escoltasse até a cidade de Chinon, onde se encontrava o rei Carlos. Porque teria que atravessar um território que era ocupado pelos ingleses para chegar até Chinon. Na época do começo da escolta, Joana já usava roupas masculinas e armadura também. Ela tinha idade de 16 anos e a escolta durou mais ou menos um ano. E até eles chegarem até a cidade onde o rei estava, ela já nessas pequenas batalhas já se demonstrava uma grande guerreira. Mesmo nunca tendo usado uma espada, já demonstrava uma influência divina que ela tinha. E quando chegou a Chinon, já possuía uma certa fama pelas pequenas batalhas que ela já havia vencido. Porém, em Chinon, os conselheiros do rei não acharam prudente apresentá-lo diretamente logo a Joana, porque ela poderia ter alguma intenção de matá-lo. Então colocaram ele dentro da Câmara Real, onde ficava seu trono, porém colocaram muitos nobres ali dentro e colocaram ele disfarçado como um daqueles nobres. Porém, Joana, entrando na sala do rei, mesmo ela nunca tendo visto o rei Carlos, ninguém tendo falado para ela quem ele seria, ela entrou no meio da multidão, foi até ele e se ajoelhou perante ele e disse: Senhor, eu estou aqui para conduzir o seu exército até a vitória. Porém, o rei Carlos ainda ficou meio que com o pé atrás de colocar ela liderando o exército dele, porque nunca havia acontecido isso de uma mulher se envolver na guerra. Porém, ele teve conversas particulares com o rei Joana e o rei Carlos, e ela começou a revelar vários segredos da vida dele que ele não havia contado nem para a mulher dele e coisas que ele falava para Deus em suas orações. Depois disso, ele realmente viu que ela tinha mesmo a influência divina, porque só Deus para ter revelado as coisas que ela sabia. E após isso, ele concedeu a ela um estandarte que representava o rei e também uma espada. E após isso, Joana liderou um exército com 4.000 homens até Orleans, onde lá a cidade estava sob um cerco dos ingleses. Já havia lá uma guarnição, um pequeno exército dos franceses, que já tentava há 8 meses retornar à cidade de Orleans e não conseguia. Porém, Joana, na sua primeira investida à cidade, ela montou um cavalo branco, com a sua mão esquerda ela segurou o estandarte e com a sua mão direita ela segurou a espada que o rei tinha dado a ela. E os homens elevaram muito a sua moral, por causa eles realmente acreditavam que ela era enviada de Deus e que isso trazia para o lado deles a vitória. E ela conseguiu quebrar o cerco dos ingleses, retirá-los de lá e tomou a cidade de Orleans.
E por causa disso ela recebeu a fama de Virgem de Orleans ou Santa de Orleans, por essa sua grande vitória, porque a cidade de Orleans era uma cidade grande em que havia um exército numeroso de ingleses. Após isso, ela foi conquistando outras cidades próximas a Orleans, com o intuito de chegar à cidade principal chamada Rouen, onde estava localizado o quartel-general dos ingleses, e com isso conseguir a vitória maior. Porém, uma dessas suas conquistas, ela foi até uma cidade chamada de Compiègne, e nessa cidade ela perdeu a batalha e acabou sendo capturada pelos ingleses. Os ingleses levaram ela até a cidade de Rouen, onde ela ficou presa, foi maltratada e também torturada. O general inglês queria matar ela logo, mas ele ainda ficou meio que com o pé atrás, por causa que Joana já tinha fama pela França toda e até pela Inglaterra, e por dizerem que ela era uma santa e enviada de Deus. E por causa disso ele ficou com medo que isso pudesse causar uma comoção do povo e acabar resultando numa guerra civil. Ele decidiu então restabelecer um processo contra ela para provar que ela não tinha influência divina alguma e que ela era apenas uma mulher normal. E o melhor método que eles acharam para fazer isso, é óbvio, foi acusar ela de bruxaria, que seria o único jeito, cabível de dizer que como ela tinha conseguido essas vitórias, as revelações e coisa e tal. E como era de costume na época, quando eles declaravam que alguma mulher era bruxa, era sempre queimada viva. E isso foi o que aconteceu com Joana. Ela tinha apenas 19 anos e ela foi conduzida até a praça central de Rouen, que era chamada a Praça do Mercado Velho, e acabou sendo queimada. Historiadores da época dizem que ela simplesmente aceitou sua morte, que foi conduzida com um vestido totalmente branco, e enquanto ela era queimada viva, ela não soltou nenhum tipo de gemido de dor. Anos após a sua morte, a sua família foi até o Papa da época, que era o Papa Calixto III, e pediu para que ele reavesse o processo para provar que a filha dele, na verdade, era uma santa e que não era uma bruxa como tinham acusado ela e condenado ela no processo anterior. E ele revendo o processo, disse que o processo sofria de vícios, ou seja, eles tinham feito o processo de forma inadequada e por causa disso o Papa declarou a nulidade do processo, restabelecendo a honra de Joana e também a honra da sua família. Coisa que também não adiantava muito mais, por causa que a coitada já tinha sido queimada viva, né? Mas, após 400 anos de sua morte, mais ou menos na data de 1920, o Papa da época, que era o Bento XV, beatificou Joana e declarou que ela era uma santa. E por causa disso ela entrou no cânon da Igreja Católica e foi reconhecida mundialmente como uma santa que havia realmente sido um instrumento na mão de Deus para ajudar a livrar os franceses das mãos dos ingleses, que foi na Guerra dos 100 Anos, que foi declarada, onde morreu mais pessoas e que também durou mais tempo, que foi na verdade um total de 116 anos. E é por isso que muitas pessoas, muitas mães, põem o nome de suas filhas de Joana d'Arc, por representar a santa e acreditar que, de certo modo, as filhas delas também poderiam ser instrumentos usados na mão de Deus. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês curtam, que vocês compartilhem e divulguem, se puderem, o canal. E no próximo episódio poderei estar trazendo para vocês mais um pouco sobre história. É isso aí e até a próxima!